Graça e paz a todos que nos acompanham pelo nosso canal IBR Fiel TV. É com muita alegria que nós estamos promovendo esse estudo bíblico para o nosso elevo, nosso crescimento espiritual. E é muito bom ter vocês conosco. A todos que nos acompanham, Deus continue os abençoando. E hoje nós temos como tema Mães segundo o coração de Deus. Nós estaremos aqui conversando um pouco sobre este tema e quero dizer para vocês que é com muita alegria que eu estou aqui para compartilhar esse tema com vocês. Mães segundo o coração de Deus. E a Bíblia nos relata que houve mãe que não foi segundo o coração de Deus. Houve mães que agiram de acordo com os seus sentimentos, as suas vontades. E eu vou só citar aqui alguns nomes de algumas, como Atalia, Herodias. Essas mães não agiram segundo a vontade de Deus. Elas agiram segundo a sua vontade e promoveram, o que estava no seu querer, na sua vontade. E temos mais outras mães aí também, a Herodias, ela também agiu segundo o seu querer e a sua vontade. Mas a Bíblia também relata nomes de mães que agiram segundo a vontade de Deus. Eu vou citar aqui alguns e vou me deter em uma para nós estarmos aqui meditando neste momento. Nós temos Maria, Isabel, Ana, Sara, Agar, Joquebede, e nós estaremos aqui falando justamente da Joquebede, que fez, que agiu segundo a vontade de Deus. Haja visto que elas nem tinham tantas informações como nós temos na atualidade, mas elas agiram conforme a vontade de Deus. Eu vou estar lendo o Êxodo 2, do 1 ao 10, que relata o nascimento de Moisés. E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e a betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a criada e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E comoveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu a chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva esse menino e cria-mo. Eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual adotou, e chamou o seu nome Moisés e disse: porque das águas o tenho tirado. Grande história para nós refletirmos a obediência de Joquebede a Deus, aquilo que ela cria, naquilo que ela estava confiante. Havia um decreto de Faraó, o que
reinou, que comandou todo o Egito, era a ordem máxima. Ele estava insatisfeito porque os filhos das hebreias, os hebreus cresciam muito, era uma nação que estava entre os egípcios e aquilo estava inquietando o seu coração. E ele teve uma estratégia diabólica, né? Que é mandar matar todos os homens, todos os meninos que nascessem, as parteiras deviam exterminar esses meninos. Mas Deus, na sua grande graça e misericórdia, proveu para Joquebede. Ela não se intimidou com o decreto de Faraó. Ela engravidou, teve seu filho. Não sabia ela se era menino ou mulher, acredito naquela época, né, que não tinha tanta facilidade como se tem hoje. Mas ela gerou aquela criança e nasceu. E ela conseguiu esconder por 3 meses. Por 3 meses ela conseguiu conter o seu filho ali. Acredito que bem preservado, escondido, para que os egípcios não pudessem descobrir que era um menino. Mas e aí eu fico a pensar a inquietação do coração de Joquebede. E agora, mas Deus deu uma estratégia. Ela preparou lá o cestinho. Preparou de tal maneira que o seu filho tivesse protegido. E lançou no rio, que nós conhecemos o rio, que sabemos, né? O rio Nilo. E lá a filha de Faraó, ela via a descer, a se banhar. E aí as suas donzelas, né? As suas assistentes estavam ali. E ela também viu aquela criança e mandou buscar aquele cestinho. E ao olhar percebeu que era um dos filhos das hebreias, porque ela já sabia da determinação que seu pai havia dado. Então, meus irmãos, ela confiou no Senhor. Joquebede confiou no Senhor e fez, orientada, acredito, por Deus, toda essa estratégia para que o seu filho pudesse sobreviver. Mas não deixou, Léo. A Miriam estava lá, a espia, de vigília, para que nada acontecesse ao seu irmão. E aí, quando se pega o bebê, ela se comoveu de compaixão, pois o bebê chorava muito, e acredito que essa compaixão foi a ação de Deus na vida dessa filha do Faraó. A Bíblia não cita o nome dela, mas Miriam chega e oferece: vou buscar uma ama hebreia. E olha que maravilha, buscou a própria mãe. E a própria mãe teve o privilégio de cuidar do seu filho. E aí, o que acontece? As hebreias tinham o hábito, né? Costume da cultura, amamentar os filhos de 3 a 5 anos. Então, o seu filho volta para Joquebede, né? E ela amamenta, cuida do filho e tem uma grande chance e oportunidade de ministrar ao seu menino os princípios de Deus. E ele os guarda no seu coração, né? Acredito que com 5 anos ele já começou a entender. E quando ele crescido, ela vai e devolve essa criança à filha de Faraó, pois ela adotou, ela era o seu filho, né? Os egípcios tinham esse hábito de adoção. Então, o que aconteceu? Ele foi ser educado nos princípios do reino egípcio. E aí o que acontece? Recebe toda a instrução, toda a intelectualidade daquele reino. Mas já havia um princípio nele, implantado no seu coração, desde a sua infância, que eram os princípios de Deus, que a sua mãe os transmitiu com muito zelo, eu acredito. E ele ficou agora com 2 conhecimentos, mas o conhecimento que a mãe implantou, ele não esqueceu e adotou um novo nome, né? Recebeu o nome Moisés, que quer dizer o quê? No versículo 10 diz: tirado das águas,
porque ele foi tirado das águas, ele recebe esse nome. E aqui eu não vou dissertar toda a trajetória de Moisés. Vocês sabem que Moisés foi um príncipe. Moisés foi também aquele que Deus o chamou e deu uma grande função para ele, libertar o seu povo do Egito. E olha como Deus faz para a mãe que escuta a voz de Deus, para a mãe que teme ao Senhor, para a mãe que ensina os princípios de Deus para os seus filhos, para a mãe que sabe a sua responsabilidade perante Deus, perante a sociedade, perante a nação e para também a eternidade. Joquebede foi uma mulher que ouviu e foi segundo a vontade de Deus, que ela procedeu com todo esse procedimento para a sua vida e a vida do seu filho. E olha, Deus ainda hoje espera que nós sejamos essa mãe segundo a vontade de Deus. A mãe segundo o coração de Deus é a mãe que teme ao Senhor e ensina os seus filhos o que Deus os ordena. A mãe segundo o coração de Deus, ela busca nele força, sabedoria. Nas primeiras horas do dia, ela já procura ter contato com o Senhor, pedindo a Deus a graça, a sabedoria, o conhecimento, para que ela possa cuidar e amar do seu rebanho. A mãe que teme ao Senhor, ela tem contato com o seu Deus e transmite à sua família, à sua casa e aos seus. Deus ainda hoje, ele tem mães segundo o seu coração. E ainda nesse tempo nós temos todo um aparato, toda uma informação, toda possibilidade de crescermos cada vez mais diante do Senhor e agradando a Ele. Que você, mãe, principiante, né? Mãe de primeira vez, mãe de segunda, de terceira, de quarta vez. Hoje as mães não querem mais ter muitos filhos, mas seja a quantidade de filhos que você tenha, os crie para a glória de Deus. Dedique a sua vida, dedique o seu tempo para buscar a Deus e ter sabedoria para orientar os seus filhos. Mãe é mãe para sempre. Filho é filho para sempre. Não importa a idade, se infanto, se adolescente, se jovem, se adulto, se velho, eles serão sempre filhos. E o que você, como mãe, ministrou ou ministra ainda hoje aos seus filhos? Deus conta conosco nesse tempo, nessa geração. A Joquebede não intimidou com a circunstância do seu tempo. Eles eram escravos. Eles tinham que obedecer às ordens daquele reino. Mas ela temeu ao Senhor. Ela sabia em quem tinha crido. E olha, o que foi Moisés, o que é Moisés, até hoje, na história da nossa caminhada cristã. E olha, meus irmãos, possamos ser responsáveis, minhas irmãs, pelos nossos filhos. E que possamos implantar a palavra de Deus de maneira que toda essa secularidade que nós temos, toda essa cultura que não é a cultura da eternidade, nós possamos resgatar, nós possamos assumir a postura de educarmos os nossos filhos no princípio do Senhor. E ele diz que em Provérbios 31, né, que na parte B, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Ela será louvada primeiramente por Deus, né? E depois pelos filhos. E depois por aquilo que ela educou, por aquilo que ela, no seu conhecimento e temor a Deus, transmitiu à sua casa e à sua família. Eu quero dizer, ainda é tempo de sermos mães segundo o coração de Deus.
Seja a mãe que agrade ao Senhor. E quando nós agradamos ao Senhor, é sucesso garantido. Que a sua casa, a sua família seja abençoada. Seja você mãe que tem um companheiro a ajudar. Seja você mãe que não tem esse companheiro. Seja uma mãe solo, mas que seja também abençoada pelo Senhor. Seja você mãe do coração que adotou uma criança e está aí amando. Seja você, que tipo de mãe for, seja abençoada e que Deus se alegre com a sua missão. Amém? Porque nós haveremos de prestar conta de toda a responsabilidade que Deus nos incumbiu nessa terra. Então, peçamos a Deus a graça. Pai querido, Deus amado, eu coloco diante de Tua presença as nossas vidas, como mães da atualidade. Nós precisamos da Tua graça e nós precisamos cada dia mais chegarmos mais perto de Ti. Que as interferências dessa vida, as demandas dessa vida não venham, Senhor, nos isentar da nossa responsabilidade, de nosso dever como mães. Pai, ajuda-nos a sermos aprovadas por Ti. Nós oramos e Te pedimos que o Senhor nos dê graça e sabedoria. Alcance, Senhor, cada dia mais, para que possamos, Senhor, fazer a Tua vontade. Nós Te agradecemos por todo o Teu benefício para conosco e a nossa casa, em o nome de Jesus. Amém e amém. Seja abençoada, você, sua casa, sua família, e assim vamos seguir aquilo que Deus já determinou para nós. Amém?